a gente entender como o câncer ele se forma, primeiro a gente precisa entender como ocorrem as mutações no DNA. O nosso DNA é basicamente como um manual de instruções, que diz a cada célula o que ela deve exatamente fazer. Esse manual ele é copiado bilhões de vezes ao longo da vida, sempre que uma célula se divide. E apesar desse processo ser extremamente complexo e preciso, ele não é perfeito, e alguns pequenos erros podem acontecer durante a duplicação do DNA, como se fossem instruções trocadas dentro desse manual. Normalmente, o nosso corpo ele possui sistemas de reparo muito eficientes, que patrulham o nosso DNA ali o tempo todo, corrigindo esses erros, evitando que gerem problemas. Às vezes, essas máquinas de reparo falham ou simplesmente não conseguem acompanhar ali a quantidade de danos. Além dos erros naturais da própria célula, o nosso DNA ele também pode ser danificado por fatores externos. A radiação ultravioleta do Sol, por exemplo, ela pode distorcer ou quebrar algumas partes da molécula do DNA. O cigarro ele também contém dezenas de substâncias que formam compostos tóxicos capazes de alterar diretamente as bases do DNA. E o consumo de álcool ele também gera moléculas que interferem no material genético. E até alguns vírus conseguem inserir o seu próprio material genético dentro das células, causando essas mutações. Bom, cada uma dessas agressões pode deixar pequenas alterações no genoma. O problema é que elas não acontecem todas de uma vez, mas sim vão se acumulando ao longo dos anos. E quanto maior o número de mutações, maior vai ser a chance de alguma delas afetar genes importantes para o controle do crescimento celular. É exatamente esse acúmulo acontecendo de forma silenciosa e progressiva que aumenta o risco de uma célula se transformar em uma célula cancerosa. Ou seja, o câncer ele não surge do dia para o outro. Ele é resultado de uma soma de erros que resultam na célula finalmente perdendo o controle. Bom, para a gente começar, é preciso entender que os diferentes tipos de câncer envolvem diferentes tipos de mutações e que cada tumor individual ele tem o seu próprio conjunto único de alterações genéticas. Porém, nós temos duas grandes categorias de reguladores no ciclo celular que podem estar alteradas no câncer. Os reguladores positivos, que podem estar superativados, ativadas e se transformar em oncógenes, e os reguladores negativos, que podem estar inativados e são chamados de supressores de tumor. Os protocôngenes, quando estão em condições normais, eles dão o comando para as células se dividirem e se multiplicarem no momento certo. Mas quando um protocôngene sofre uma mutação ativadora, ele funciona como se fosse um acelerador que trava. E essa célula e todas as outras células que crescem a partir dela começam a se multiplicarem sem parar. Elas recebem a instrução para se multiplicarem. Existem várias maneiras pelas quais os protocôngenes podem ser transformados em oncôgenes. A alteração da sequência de aminoácidos da proteína, fazendo com que ela fique continuamente sempre ligada. A amplificação gênica, que é quando a célula recebe cópias extras do gene. E a formação de proteína combo, que é quando há erros na reparação do DNA e junta parte desse protocôngene com outra sequência. Os supressores de tumor são genes que funcionam como o freio da divisão celular. Eles impedem que a célula avance no ciclo quando há danos ou quando as condições não são adequadas. Quando esses genes sofrem mutações que reduzem ou eliminam a sua atividade, a célula perde a capacidade de parar e começa a se dividir sem controle. O exemplo mais importante é o TP53, que produz a proteína P53. A P53 atua principalmente no fim da fase G1 do ciclo celular e tem três funções principais: parar o ciclo celular quando há danos do DNA, ativar os enzimas no reparo, ativar os enzimas que realizam o reparo e induzir a apoptose, que é a morte programada da célula quando o dano é muito grave e não tem como ser corrigido. Em muitos cânceres, a P53 está ausente, mutada ou inativa. Em algumas mutações, ela é impedida de se ligar ao DNA, o que bloqueia a sua capacidade de ativar os genes responsáveis pelo reparo ou também pela parada do ciclo celular. Além dos protocôgenes e dos supressores tumoriais, existe outro grupo essencial, que são os genes de reparo do DNA.
Eles corrigem imediatamente qualquer dano gerado ao DNA e preservam a integridade do genoma. Mas, se um gene de reparo sofre mutação, parte da célula perde sua capacidade de corrigir erros. Como consequência, os danos começam a se acumular ao longo do tempo, e isso contribui para o desenvolvimento do câncer, pois esses erros podem atingir os protocôngenes ou supressores tumoriais. Um exemplo clássico de gene de reparo é o BRCA, que está associado ao câncer de mama e ovário. Quando a gente fala em câncer, a gente está falando de um problema que começa lá nas nossas células. Elas normalmente seguem o ritmo controlado. Elas nascem, desempenham a sua função e quando elas não servem mais, elas passam pela apoptose, que é uma espécie de morte celular programada. Mas em alguns casos, esse controle se perde e a célula passa a se dividir sem parar. E é aí que começa a proliferação descontrolada. E esse é o ponto de partida para o desenvolvimento de um câncer. Existem vários tipos de câncer, dependendo do tecido onde essa divisão anormal acontece. Os carcinomas são os mais comuns. Eles acontecem nas células epiteliais, como na pele, no pulmão e na mama. Eles costumam formar tumores sólidos e podem facilmente se invadir tecidos próximos. Os sarcomas são mais raros comparado com os carcinomas. Eles surgem nos ossos, nos músculos e tecidos conjuntivos. Eles muitas vezes crescem rapidamente porque eles atingem estruturas profundas do corpo. Já as leucemias, elas afetam o sangue e a medula óssea. Elas não formam tumores sólidos. Elas começam na medula óssea e afetam o sangue, causando um acúmulo de células sanguíneas imaturas, prejudicando a produção normal do sangue. Os linfomas atingem o sistema linfático, que é a parte essencial da defesa do organismo. Eles podem afetar linfônodos, o baço e outros órgãos ligados à imunidade. Os melanomas surgem nos melanócitos, que são as células responsáveis pela pigmentação do corpo. E eles são agressivos porque eles podem se espalhar pelo corpo com facilidade. E por fim, os tumores do sistema nervoso, que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Certo, mas como um tumor se forma? Um tumor se forma quando células do nosso corpo passam por alterações no DNA, que são as mutações, e começam a multiplicar, a crescer de forma totalmente descontrolada. Em vez de seguirem o ritmo normal, eles crescem rápido demais e não morrem como deveriam. Então vão se formando e acumulando uma espécie de massa, que é o tumor. Primeiro, acontece a mutação no DNA da célula, que faz ela receber instruções erradas. Depois disso, ela passa a crescer sem parar, fugindo do controle que o próprio corpo deveria ter sobre ela. Conforme essas células anormais vão se multiplicando, elas acumulam e formam um caroço ou tecido diferente. O problema é que nesse processo, alguns genes que deveriam controlar o crescimento podem se transformar em oncogenes, que mandam sinais de crescimento o tempo todo, mesmo quando não há necessidade. A partir daí, esse tumor pode ser benigno ou maligno. Quando a gente fala sobre câncer, um dos termos que mais gera preocupação é a metástase. Mas o que realmente isso significa? A metástase acontece quando as células do câncer se desprendem do tumor principal e chegam na circulação sanguínea ou linfática. A partir daí, elas viajam pelo corpo, se instalam em novos órgãos ou tecidos e começam a formar novos tumores. Em outras palavras, é quando o tumor se espalha. As metástases são conhecidas há mais de um século e estão associadas à maior parte das mortes por câncer, mesmo com todos os avanços tecnológicos da medicina. Isso acontece porque o processo de metástase é extremamente complexo e envolve diversas etapas que os cientistas denominam de cascata metastática. Primeiro, a célula deixa o tumor original e depois ela vai crescer em um novo local, criando o segundo tumor. Outra coisa que é essencial frisar é que somente tumores malignos conseguem gerar metástase. Tumores benignos não têm a capacidade de se espalhar pelo corpo. Uma coisa que muita gente se confunde é o tipo de câncer metastático.
Mesmo que o tumor apareça em outro órgão, ele continua sendo do local onde começou. Então, por exemplo, se células do câncer de mama vão para o fígado, isso não vira câncer de fígado. Isso vai ser um câncer de mama metastático no fígado. Isso também acontece com outros tipos de câncer, como pulmão, ovário, próstata e assim por diante. Normalmente, a metástase é descoberta durante exames de acompanhamento pós-tratamento do câncer primário. Exames de imagem como raio-x, tomografia e ressonância magnética são os principais que identificam a metástase. Porém, exames de sangue também podem levantar suspeitas, principalmente quando mostram proteínas presentes nos processos tumorais.